Que expectativa lá em cima para a final da Libertadores, uma final brasileira, e quem fala com a gente direto do Equador é o Maurício Ferreira. Fala, Maurício. Tudo bem, Gabi? Muito bom dia a você, ao Sandro, ouvintes da Band News FM. Estamos aqui em frente ao estádio Christian Benítez. Lá dentro, neste momento, o técnico Luiz Felipe Scolari faz o último trabalho com bola junto ao elenco do Atlético Paranaense, os últimos preparativos nessa véspera da grande decisão da Copa Libertadores. E você sabe muito bem, né, Gabi? O seu Palmeiras foi campeão da Libertadores com o Felipão e ele gosta muito de mistério, vai manter guardado aí as 7 chaves, essa escalação do Furacão nessa final da Copa Libertadores. O Atlético Paranaense que vai em busca de um título inédito. O Felipão, que além do título com o Palmeiras em 1999, venceu também a Libertadores com o Grêmio lá em 95. Então, neste momento, o Atlético Paranaense vai finalizando a sua preparação. O último treino do Flamengo com bola será às 5 da tarde no horário de Brasília, às 3 da tarde aqui no horário local, lá no estádio do Emelec, o mesmo local onde o Flamengo treinou ontem. E aí depois essas duas equipes vão até o estádio Monumental de Guayaquil, Isidro Romero Carbo, reconhecimento do gramado, sem trabalho com bola, os jogadores calçando ali tênis normais e não chuteiras. Depois as entrevistas coletivas, Felipão e Thiago Heleno, Everton Ribeiro e Dorival Júnior. Muita expectativa por aqui, já nesse esquenta da Band News FM, projetando a grande final da Copa Libertadores numa cobertura completa amanhã, desde o início do dia, e também com o nosso pré-jogo a partir das 3 horas da tarde. A bola rola às 5 da tarde no horário de Brasília. Por aqui os torcedores vão chegando, em grande maioria estão os rubro-negros cariocas, que já fazem uma festa pela maior cidade do Equador. Aos poucos a gente consegue perceber uma movimentação maior de torcedores atleticanos, mas em uma quantidade ainda muito inferior em relação aos flamenguistas. Conversei há pouco com o pessoal da Band News FM de Curitiba e eles me disseram que muitos voos sairão hoje da capital paranaense em direção aqui a Guayaquil. Então a expectativa é de que eles cheguem na madrugada, no início da manhã deste sábado, para empurrar a equipe do Atlético Paranaense em busca desse primeiro título da Libertadores. Ô Maurício, você tava falando dos torcedores, né? A gente até acompanhou com a nossa equipe em Curitiba. Teve uma torcedora do Atlético que simplesmente fretou um avião, fez rifa, fez e aconteceu pra levar a torcida. Só que a gente viu lá em Córdoba, por exemplo, a final da Sul-Americana, preço de passagem, preço de hospedagem, foi difícil. Então, assim, o estádio tava meio vazio até. Pelo que você vê aí pelas ruas, parece assim, a cidade tá inundada de brasileiros torcedores, ou é um público um pouco mais tímido, assim, tem um pouco menos gente que o esperado para um confronto desse de Libertadores? Dá pra gente chegar num meio termo aí, Sandro? Porque aqui a cidade de Guayaquil, ela é grande, são quase 3 milhões de habitantes, né? Então, assim, não é que a cidade está vazia, mas também pelo tamanho da cidade, a gente consegue perceber a movimentação, mas não é aquela questão que as ruas estão inundadas de torcedores do Flamengo e também do Atlético Paranaense. Ontem à noite, nós fomos até a Embaixada dos Torcedores, que foi montada pela Conmebol para que eles possam fazer aquela festa nos dias que antecedem a decisão. É uma espécie de fanfest. E aí tem show, tem ali algumas brincadeiras, campo para que eles possam jogar, bater uma bola. Ontem, inclusive, com a presença da prefeita de Guayaquil e do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues. Então tem os espaços também de alimentação, aquela cervejinha que o pessoal não deixa passar, né? Sempre há um espaço para isso. Mas a grande maioria, claro, do Flamengo, assim, uma maioria esmagadora em relação aos torcedores do Atlético. E aqui a cidade ela é dividida, obviamente, né? São muitas regiões, mas próximo onde está a nossa equipe também da Band News FM, fica o Malecon 2000, que é um parque urbano e é a região talvez mais bonita da cidade, porque fica às margens do Rio Guaias. Então ali que acontece toda essa movimentação. São museus, restaurantes, então são várias opções de lazer. Então por ali a gente consegue acompanhar essa movimentação maior dos torcedores brasileiros que já estão aqui em Guayaquil. O estádio monumental de Isidro Romero Carbo, ele tem uma capacidade para aproximadamente 55 mil torcedores, ou um pouco mais. A Conmebol não trabalha com a possibilidade de casa cheia, isso dificilmente vai acontecer. Entre 35 e 40 mil torcedores é o que a gente pode esperar nessa decisão de amanhã entre Flamengo e Atlético Paranaense. Só para dar mais uma pitada cultural por aqui, em frente ao estádio Christian Benítez, onde treina o Atlético Paranaense, por aqui há uma lenda.
Desde 2019, quando o Papa Francisco veio aqui ao Chucho Benítez para realizar uma missa campal, segundo essa lenda urbana, todas as equipes que treinaram aqui depois disso não perderam. Então talvez o torcedor atleticano se apegue nesse fato agora, nessa lenda, para quem sabe sonhar e buscar esse título da Libertadores amanhã contra o Flamengo. Muito bem. Maurício, nosso tempo já apertou aqui, mas só para trazer a resposta para alguns ouvintes que não estão entendendo por que a final brasileira é no Equador, né? Já faz algumas edições que a final da Libertadores é numa cidade escolhida previamente. Talvez você saiba me dizer desde quando isso acontece. Desde 2019, Gabi, foi a primeira final única da Libertadores, em Lima, no Peru, com o título do Flamengo. Depois o Palmeiras venceu a final contra o Santos no Rio de Janeiro, no Maracanã. No ano passado, o título do Palmeiras contra o Flamengo em Montevidéu, no Uruguai. E agora a quarta final única da história da Copa Libertadores aqui em Guayaquil, entre Flamengo e Atlético Paranaense. Tá na hora do pessoal voltar a marcar no Brasil, porque assim, os times de fora não estão querendo muito ganhar Libertadores, não. Valeu, obrigado, Maurício, reforçando o convite, Band News FM, amanhã, 3 horas da tarde, em definitivo, cobertura completa ao longo do dia, mas em definitivo, direto do Equador, para decisão da Libertadores. Eu falo para os ouvintes aqui, Gabi, você quer falar para quem tá ouvindo o Maurício lá, os equatorianos em espanhol, como é que é chamar a nossa transmissão? Não. Tá bom, valeu, Maurício. Bom trabalho.